Programa recomendado para todos os públicos. Boa noite, amigos. O Tribuna Livre está sempre procurando grandes temas para serem debatidos aqui em nosso programa. Há algum tempo, a nossa produção vem articulando um debate sobre a Lei Maria da Penha. E, finalmente, nós conseguimos, e hoje nós temos aqui duas figuras jovens e importantes que trabalham na Defensoria Pública em Juazeiro e Crato. São eles os doutores Heitor Estrela Gadelha, que é do Juizado da Mulher aqui em Juazeiro do Norte, e o doutor Anderson Seabra, também do Juizado da Mulher, mas na cidade do Crato. Os dois vão debater conosco essa importante lei que é chamada de Maria da Penha, muito embora não seja uma denominação oficial da lei, mas eles vão explicar por que a lei é chamada de Maria da Penha e vão mostrar como é que está funcionando esse Juizado da Mulher, se isso contribuiu muito para diminuir a violência contra a mulher, já que agora elas têm um apoio maior da justiça, elas têm onde recorrer e onde receber esse apoio tão necessário. Daqui a pouco nós estaremos de volta para iniciar o nosso debate, como sempre, num presente do Sabão Joá, o melhor sabão que há. Chegou um novo membro da família Joá. Novo lava-roupas líquido Joá. Para você ter roupas fofinhas, limpinhas, cheirosinhas e sem manchas. Veja só, uma embalagem desta equivale a 1,5 kg de sabão em pó convencional. E o lava-roupas líquido Joá rende mais, limpa mais, tira as manchas mais difíceis e você economiza muito mais. Aceite o desafio. Faça o teste e experimente o impressionante poder de limpeza do novo lava-roupas líquido Joá. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva diária de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. Bom, como os nossos telespectadores já devem ter notado, hoje a ausência do companheiro Vasques Landim, que se encontra em Vitória, exatamente acompanhado do seu filho George e de toda a família, mas foram exatamente para o casamento do Dr. George, que acontece amanhã na cidade de Vitória. Mas nós estamos aqui, como já disse, com dois representantes, dois defensores públicos. O doutor Anderson até já me fez uma rápida correção, é que em Crato ainda não existe o Juizado da Mulher, o Juizado é em Juazeiro do Norte. Doutor Heitor, muito obrigado por ter vindo, boa noite, é um prazer tê-lo conosco. Boa noite, Luiz Carlos, boa noite a todos os telespectadores da TV Verde Vale. É realmente uma honra estar aqui hoje para nós debatermos um tema tão importante quanto a questão da violência doméstica. Doutor Anderson Seabra, é um prazer tê-lo conosco. O senhor também trabalha na Defensoria Pública na cidade do Crato. E esse tema deve ser apaixonante, porque os nossos telespectadores até nos sugeriram essa pauta, para que falássemos desse tema, para que explorássemos a Lei Maria da Penha. Portanto, é um prazer tê-lo aqui conosco também. Boa noite, agradeço o convite em nome do Núcleo da Defensoria Pública da Comarca do Crato. É um tema de extrema relevância, né, para todos nós aqui da região do Cariri, que iremos debater hoje à noite. Vamos começar explicando para os nossos telespectadores por que essa lei ganhou esse nome de Maria da Penha. Afinal de contas, quem é Maria da Penha? Maria da Penha é uma cearense que no ano de 1983 veio a sofrer 2 tentativas de homicídio pelo seu então marido na época, né?
Na primeira tentativa de homicídio, o marido, salvo engano o nome dele, Antônio Marcos Viveiro, colombiano, simulou um assalto, disparou a arma contra Maria da Penha, que veio a ficar paraplégica por conta dessa tentativa de homicídio. E numa segunda tentativa de homicídio, o marido de Maria da Penha tentou ceifar a sua vida através de eletrochoques, né? Então, o marido dela só veio a vir a julgamento cerca de 10 anos depois, e nesse primeiro julgamento ele conseguiu recorrer ao Tribunal de Justiça, o processo foi anulado, ele veio a um segundo julgamento no Tribunal do Júri, foi condenado a 10 anos, mas por conta da morosidade da Justiça, né, só veio iniciar o cumprimento de pena em 2002. E só ficou em regime fechado por cerca de 2 anos. E por conta dessa morosidade da Justiça, Maria da Penha peticionou a Corte Internacional de Direitos Humanos da OEA. A OEA acionou o Brasil, né, e disse que seria importante que o Estado brasileiro adotasse uma legislação que desse uma maior proteção às mulheres. E a partir daí, né, o Congresso Nacional, né, se empenhou pela criação da Lei Maria da Penha, que foi editada em 2006. Quer dizer, a exemplo dessa lei da ficha limpa, foi uma lei que surgiu vocacionada pelo interesse popular, né? Só que no caso aí foi uma única pessoa, a Maria da Penha, né? Mas que aí veio o atendimento do Congresso Nacional, que formulou a lei e hoje ela existe. Doutor Heitor, no seu entendimento, após a implantação dessa Lei Maria da Penha, a situação melhorou para a mulher? A situação da violência contra a mulher diminuiu? Porque no noticiário a impressão que se tem é que a mulher continua sendo muito agredida. Bom, o que efetivamente aconteceu é que essa verdadeira chaga social ela começou a ser vista pela sociedade. Agora a mulher ela conta com um aparato judiciário próprio para esse tipo de situação, né? Antes, como era tratada a situação antes do advento da Lei Maria da Penha, o crime mais comum de que a mulher é vítima no ambiente doméstico é o crime de lesão corporal leve. Antes da Lei Maria da Penha, isso era tratado como um crime de menor potencial ofensivo, ou seja, sujeito à lei dos juizados especiais, em que a mulher poderia se retratar dessa representação criminal feita contra o marido a qualquer momento e ele ser extinta a punibilidade. Poderia ser feito também, numa audiência conciliatória, o juiz fazer uma proposta, o Ministério Público, fazer uma proposta de substituição de uma pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, como doação de cestas básicas ou prestação de serviço à comunidade. E, no caso, o agressor aceitando e cumprindo, teria a extinção da punibilidade, ou seja, ele não sairia sem nenhuma complicação maior para a sua vida, não chegaria sequer a ser condenado. Com o advento da Lei Maria da Penha, a sistemática mudou. Não é mais admissível, para o caso de violência doméstica, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. Então, muito realmente, foi um grande avanço o advento da legislação, porque com isso diminuiu bastante aquele sentimento de impunidade que havia em relação a esse tipo de crime. Muito bem. E com isso nós temos seguidas condenações, não é verdade? Com certeza. Eu trato da sistemática de como era antes e de como era depois, porque normalmente, antes, a audiência conciliatória era aquela famosa audiência em que o casal se reconciliava, aí, em virtude da reconciliação, o próprio judiciário achava que não havia sentido em si colocar a questão para frente. E isso, na realidade, isso só reforça aquela visão sociocultural machista ainda de que a mulher é objeto do homem, que a mulher ela serve apenas para satisfazer as necessidades do homem, que, infelizmente, é um dado histórico e social presente no nosso país e especialmente em regiões como o Nordeste, né? Então, realmente, a questão da violência doméstica ela não pode ser encarada como uma questão privada,
como uma questão que diz respeito somente ao ambiente familiar. Ela exige, por parte do Estado, uma atuação forte, porque 25% das mulheres no país, elas são vítimas de violência doméstica, segundo dados de 2007. Então, realmente, são dados alarmantes e é necessário que o poder público volte sua atenção para enfrentar essa questão. Agora, há uma questão que também modificou bastante. As mulheres sempre hesitaram bastante quanto à denúncia. Não se sabe se com medo, por conta de ameaças, talvez, do companheiro, se você me denunciar, eu posso lhe matar, coisa desse tipo. O certo é que a mulher sempre hesitou. Depois da Lei Maria da Penha, tornou-se mais frequente as denúncias, quer seja pela própria vítima, ou por pessoas ligadas, ou até por pessoas que apenas convivem ali no meio e assistem aquelas cenas dramáticas e fazem a denúncia? Sim. Com a edição da Lei Maria da Penha, né, que se tornou bem famosa em âmbito nacional, a mídia teve um papel importante na divulgação da norma, a gente percebe uma procura maior das mulheres, ou até mesmo de outras pessoas que fazem parte do seio familiar, para fazer uma denúncia. Lembrando que, nesse ano, o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão dizendo que o Ministério Público pode propor uma ação penal independentemente da representação da mulher nos casos de lesão real, né? No caso de lesão leve, lesão grave, ou seja, independe da representação da ofendida. Portanto, se um vizinho, um parente, um conhecido fizer a denúncia aos órgãos competentes, a ação penal ela pode se originar independentemente até mesmo da vontade da mulher. Isso é uma mudança importante, não é, doutor Heitor? Com certeza. E, se você me permite uma parte antes, eu acredito também que uma grande inovação dessa legislação que permitiu com que a mulher se sentisse mais segura em denunciar o seu agressor é a questão do deferimento de medidas protetivas. O que é isso? No caso daquela mulher que se encontra sendo vítima de violência doméstica, a lei autoriza que o juiz, atendendo ao requerimento da mulher feito na delegacia ou atendendo ao requerimento da vítima feito perante o Ministério Público, fixe algumas medidas de proteção no intuito de afastar a figura do agressor do seu convívio familiar. Então, a lei autoriza, por exemplo, o afastamento do agressor do ambiente familiar, a proibição de manutenção de contato do agressor com a vítima, ou com familiares dessa, ou até com testemunhas do processo. Então, medidas desse tipo realmente fazem com que a mulher, ao tomar a decisão de denunciar o seu agressor, ela se sinta realmente mais segura. Essa inovação legislativa facilitou muito. Muito embora eu acredito que nós ainda não tenhamos chegado no nível ideal, porque cerca apenas de 50% ainda das mulheres que são vítimas de violência doméstica é que procuram realmente noticiar o cometimento do crime aos órgãos competentes. Eu gostaria de saber como é que fica essa questão do agressor quanto ao fato de ele ser o provedor na nossa sociedade machista. Hoje você já tem alguns casais que são basicamente nivelados em termos de salários, independência econômica e tudo mais. Mas o homem no Brasil sempre foi tido como provedor. E quando há um caso desse, em que ele é até condenado, como é que fica essa questão? As responsabilidades dele como provedor permanecem? Sim, perfeitamente. Dentre as medidas protetivas que a Lei Maria da Penha prevê, é a retirada do homem do lar, permanecendo a mulher na residência, e como também a obrigação de pagar pensão alimentícia para a mulher e para os filhos, né? Então, a questão, né, de prover, de dar alimentos aos filhos, a mulher permanece, independentemente, né, do fato do homem permanecer ou não na residência. Eu gostaria que vocês fizessem assim uma análise dessa questão da Defensoria Pública no estado do Ceará. Nós já tivemos aqui um companheiro de vocês, acho que antes daquele movimento de greve que vocês fizeram, até gostaria que depois vocês falassem um pouco se a greve estava relacionada também com salário, mas me parece que a intenção era buscar melhores condições de trabalho.
não é? E ele falou aqui que a Defensoria Pública no estado do Ceará está muito aquém das necessidades. Isso não é uma crítica ao governador, e acaba sendo, porque na realidade não funciona a contento, mesmo porque dos 184 municípios do Ceará, só em 50 e poucos municípios é que se tem essa Defensoria Pública. Então, em algumas cidades ainda funcionando com precariedade. Pode haver uma evolução nesse setor? A greve ajudou em algum aspecto de evolução nesse sentido? Bom, na realidade, a greve sim ajudou. Nós sabemos que é preciso, primeiramente, reconhecer que o governo do Estado, ele realmente vem investindo na Defensoria Pública. Talvez não na velocidade que os defensores desejariam e que a própria sociedade anseia. Isso foi o que nos levou a realizar o movimento grevista neste ano. Mas, após o movimento grevista, abriu-se o diálogo com o governo do Estado e já nós antevemos para o próximo ano realmente um incremento maior na carreira da Defensoria Pública do Ceará, o que é bom para toda a população, o que é bom para o governante, porque quanto mais defensores atuando no Estado, mais cidadãos pobres e sem recursos vão ter direito a fazer valer os seus direitos perante o Poder Judiciário, porque, na realidade, a Defensoria Pública funciona como um instrumento para que o pobre tenha acesso à justiça. Doutor Anderson, essa questão salarial passa pela isonomia. No caso da Defensoria, ainda se dá para sentir que há um desnivelamento com outros setores? Sim. Comparando com as demais carreiras de justiça, como magistratura e Ministério Público, a questão remuneratória da Defensoria está bem abaixo, né, dessas outras duas carreiras, né? Existe uma diferença, salvo engano, em torno de 60% a 70%, se Heitor puder, por favor, me corrija, mas é uma briga, né, da Defensoria Pública. Nós estamos lutando, né, por uma questão de justiça, né? Por uma questão de justiça. Essas carreiras trabalham todos os dias, né, no mesmo ambiente, né, todos têm a mesma dificuldade, o mesmo grau de desempenho. Então, a isonomia ela é bem importante, né, para que a Defensoria, né, possa se igualar, né, com essas outras carreiras. Agora eu quero falar de infraestrutura. Eu estive hoje com o doutor Heitor no seu gabinete, a gente conversou bastante antes de acertar esse programa. Em Crato a situação é igual, em Barbalha é a mesma coisa está mais ou menos equilibrada, ou aqui em Juazeiro, onde há o juizado da mulher, a situação está mais favorável? Em relação à estrutura da Defensoria Pública em geral, nós já podemos afirmar que, em via de regra, os defensores eles atuam no fórum, mas há projetos da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará para a criação de sedes próprias da Defensoria Pública nas 3 comarcas do Crajubá. Tanto Crato como Juazeiro e Barbalha, eles estão em vias de implantação de suas sedes próprias, né? Por enquanto, a grande maioria dos defensores ainda continua atendendo no espaço do fórum. Com relação especificamente ao juizado de violência doméstica, é preciso ressaltar que existe um juizado de violência doméstica, em que conta com a figura do defensor público, no caso, eu sou o designado para atuar nesse juizado, com competência para os casos de violência doméstica das 3 comarcas, Crato, Juazeiro e Barbalha. Então, acho que em termos de estrutura física, as informações que eu tenho a repassar são essas. Se o colega Anderson quiser tecer mais alguns comentários sobre a estrutura da Defensoria em Crato. Em Crato, como é que está, Anderson? Bem, em termos de estrutura física, nós temos a casa de mediação e temos também algumas salas, 2 salas no fórum da comarca do Crato. No entanto, nós temos que ressaltar a questão da falta de estrutura, digamos assim, ausência de servidores, né, na carreira, né? Nós somos uma carreira em que existem membros, né, defensores públicos, mas nós não temos servidores concursados, né? Então, quem nos auxilia bastante, né, são terceirizados e estagiários, né, faltando ainda servidores concursados. Agora, essa estrutura foi sendo formada e eu gostaria que vocês explicassem para os nossos telespectadores qual é a relação que tem com a Delegacia da Mulher,
que me parece que é agregada à própria delegacia de polícia, só que é específica, ela é exclusivamente para as mulheres, né? Como é que funciona essa estrutura? Tem algum relacionamento com o juizado da mulher ou não? Com certeza, como você mesmo disse, Luiz Carlos, se trata de uma delegacia de polícia só com o diferencial da matéria. A matéria é especializada. A Delegacia de Defesa da Mulher trata dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, até para que a mulher ela se sinta mais à vontade de expor o problema da agressão num ambiente especializado para essa situação. E a inter-relação da delegacia com o juizado, ela é constante, porque, via de regra, muitas das ocorrências elas ocorrem em flagrante delito. E, naquele mesmo momento, a mulher, perante a autoridade policial, ela já requer as medidas protetivas. Perante o delegado, que, num prazo de até 48 horas, ele envia o pedido de medidas protetivas ao Poder Judiciário para análise e deferimento, porque muitas vezes o inquérito policial, ou seja, a apuração, realmente, se ocorreu o crime ou não por parte do agressor, demanda mais tempo, porque é necessário ouvir testemunhas, muitas vezes fazer laudos periciais para se comprovar agressões, mas o deferimento das medidas protetivas, como não podia deixar de ser, ele é célere. E posso falar pela experiência que eu tenho no juizado de violência doméstica em Juazeiro do Norte, que é um juizado regionalizado, ele realmente costuma ser bastante célere. No mesmo dia em que o pedido de medida protetiva chega encaminhado pela autoridade policial, via de regra já é determinado o afastamento do agressor do lar conjugal, fixação de alimentos provisórios se a ofendida assim o requerer, e demais medidas que a ofendida requerer, eles são analisados e deferidos de uma maneira bastante célere. Como os nossos telespectadores podem observar, os nossos dois convidados são bastante jovens, dois defensores públicos bastante jovens. Ainda não têm uma grande experiência, mas eu gostaria que já com o pouco tempo que eles têm, mas uma boa formação evidentemente, eles já nos passasse aqui uma análise, né? Uma reflexão do que ocasiona mais essas questões familiares, se há um elemento chave, se isso envolve droga, ou é só desentendimento mesmo, incompatibilidade de gênio, o que é o marco dessa questão? Bom, eu quero ouvir os dois, um depois do outro. Bom, pela experiência que tenho atuando no juizado de violência doméstica em Juazeiro do Norte, realmente eu percebo que 90% dos casos, ou até mais, de agressão doméstica contra a mulher, ele tem como fator preponderante desencadeador o alcoolismo por parte do agressor. É comum você ver nas denúncias do Ministério Público, e muitas vezes isso vem até a ser confirmado na própria instrução do processo, que aquela agressão ocorreu em um momento em que o agressor tinha feito uso exagerado de bebida alcoólica. Existe o fator cultural, é muito arraigado, realmente, e principalmente no Nordeste, isso eu acredito, existe aquela cultura de que a mulher é objeto do homem, o machismo preponderante ainda existe bastante, mas o álcool, o consumo abusivo de bebida alcoólica e em menor quantidade, o consumo de outras drogas ilícitas, ele acaba fazendo com que o conflito familiar ele realmente surja. Então é necessário também que o Estado invista no combate ao alcoolismo, porque muitos dos agressores eles procuram realmente também, após a judicialização do conflito, tentar sair dessa vida, procurar diminuir o consumo de bebida alcoólica, mas muitas vezes não encontram suporte na própria estrutura do Estado. Doutor Anderson, a sua análise é parecida? Sim, eu ratifico também as palavras do doutor Heitor, né? Boa parte das ações penais são propostas por conta do uso abusivo de álcool, né, e drogas. O que eu posso perceber às vezes, o que eu consigo perceber é que muitas vezes a agressão entre companheiro e companheira, a questão envolve mais a questão do álcool mesmo. E quando é de filho para mãe, geralmente é mais questão de drogas. O filho que furta os objetos de casa
para poder comprar droga, né? E eu percebo essa diferença na comarca do Crato. Nós vamos ao intervalo e na volta vamos continuar falando sobre a Lei Maria da Penha e vamos inclusive abordar essa questão seríssima que foi levantada agora pelo doutor Anderson, que é exatamente a questão da droga, os traficantes, os bandidos da droga, assediando os jovens, colocando lá o crack e outras drogas e viciando o garoto, e a partir daí cria-se uma instabilidade enorme dentro do lar e as mães têm uma dificuldade enorme em recuperar esses filhos. Daqui a pouco a gente volta, amigos. Chegou um novo membro da família Joá. Novo lava-roupas líquido Joá. Para você ter roupas fofinhas, limpinhas, cheirosinhas e sem manchas. Veja só, uma embalagem desta equivale a 1,5 kg de sabão em pó convencional. E o lava-roupas líquido Joá rende mais, limpa mais, tira as manchas mais difíceis e você economiza muito mais. Aceite o desafio. Faça o teste e experimente o impressionante poder de limpeza do novo lava-roupas líquido Joá. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva diária de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. Mac Center apresenta Coronel e Tanque Heleno. Eu agora vou comprar uma prateleira SA, mesa Pandim, um baicão, amassadeira Gepani juntamente com fogão. Faça esse pacotão que agora eu vou levar. Leve tudo o que quiser e que for de precisão. A forma de pagamento é de um jeito bem irmão. Dinheiro, cheque, cartão. Chegando aqui dá sujeito. Mas não rimou. Não rimou, mas dá sujeito dentro dessa promoção. Mac Center, realizando o sonho. Nas Óticas Diniz é tão barato que até a concorrência quer comprar e revender. Tudo com até 60% de desconto em armações e óculos solar. Repetindo, toda loja com até 60% de desconto em armações e óculos solar. E mais, você participa da promoção 20 anos, 20 carros. Óculos com 60% de desconto e sorteio de 20 carros zerinho. Só na maior rede de óticas do Brasil. Óticas Diniz. mês de aniversário do Cariri da Sorte, quem faz a festa é você! Nesse domingo, só no quarto sorteio tem a nova EcoSport 0 km. Isso mesmo, a nova EcoSport 0 km. E mais dinheiro, uma Krypton, uma Honda Fan 125 0 km e 10 sorteios de R$400 na rodada da sorte. Não fique de fora dessa, tudo isso por apenas R$5. Adquira já o seu e boa sorte. Cariri da Sorte Cap, título de capitalização popular. Agora chegou a sua vez de ganhar. Atenção, agricultores, fazendeiros e criadores da região. A Cooperativa Agrícola de Juazeiro do Norte dispõe de sementes, adubos, herbicidas, máquinas, implementos agrícolas, medicamentos veterinários, vacinas, exame de OPG e tudo para o campo. Com o atendimento de um veterinário e um técnico agrícola. Cooperativa Agrícola de Juazeiro do Norte. Tradição e confiança. Rua São Pedro, 1349. Fones 3511-1555 e 3512-1804. TV Verde Vale, Canal 13. Estamos de volta com o nosso Tribuna Livre aqui na TV Verde Vale. Hoje nós estamos abordando a questão da Lei Maria da Penha.
Bom, já tem algumas perguntas aqui, mas eu até cobraria dos meus convidados, né, um esclarecimento sobre a Lei Maria da Penha, porque as pessoas, em geral, pensam que essa lei diz respeito só àquela convivência homem e mulher. Mas ela diz respeito à família. Pode ser também de mãe para filho, de pai para neto. Quer dizer, é a família, a desagregação dentro da família, não é? Sim, perfeitamente, né? Para a gente esclarecer aos nossos telespectadores. A Lei Maria da Penha ela não vai tratar apenas da agressão, marido e mulher, companheiro, companheira, namorado, namorada, né? Ela engloba a questão familiar. Pai e filha, mãe e filho, avós, né? Todo esse ambiente familiar. Certo. Existem, né, algumas discussões jurídicas, será que se aplica também à família homoafetiva, né? Que aí são questões mais polêmicas, né? Que alguns juízes entendem que sim, outros entendem que não, né? Mas é algo mais a ficar para se discutir, né? Mesmo porque essa questão é mais recente, essa questão homoafetiva é uma questão mais recente, não é? Ainda está criando muita polêmica, né? Não só aqui, até mesmo em países de primeiro mundo ainda há um debate, uma discussão sobre essa questão. A lei ela prevê expressamente a questão que não importa a identificação do gênero. Isso existe na lei expressamente. Já está então, na lei. Caso, é até bastante inovadora, entendeu? Essa questão, porque se trata de uma lei recente, mas independentemente da questão da orientação sexual, por exemplo, um casal de lésbicas em que ocorre uma violência doméstica, ela também se encontra abrangida sobre a Lei Maria da Penha. Lembrando que, como o meu colega teve a oportunidade de ressaltar, o Anderson, é qualquer relação no ambiente familiar. Às vezes não há nem necessidade de coabitação. Às vezes são parentes que não necessariamente moram no mesmo ambiente, mas estão naquele conceito de família. Existem laços afetivos entre eles. Então não há necessidade também de coabitação. O que ela não abrange é todo e qualquer tipo de violência contra a mulher. Se, por exemplo, dois desconhecidos, um homem e uma mulher, eles se chegam no entrevero em que o homem ele acaba agredindo a mulher, aí realmente não se aplica a Lei Maria da Penha, porque não há questão da convivência doméstica ou familiar entre eles. Certo. Só para ressaltar isso, para dirimir essa dúvida entre os telespectadores. E as perguntas começam a chegar, e o Tarcísio dos Santos, que é do bairro Aeroporto, já pergunta se a Lei Maria da Penha serve também para os homens. Acho que, basicamente, o doutor Heitor até já deu uma resposta pelo que ele falou, não é, doutor Anderson? Sim. A intenção da Lei Maria da Penha é, no caso, resguardar as mulheres, né? A lei não fala especificamente com relação aos homens. Mas, vez ou outra, você pode, né, encontrar uma decisão isolada de algum juiz aplicando a Lei Maria da Penha em benefício do homem. Doutor Heitor pode até falar de um caso específico que ele já teve a oportunidade de ver aqui na comarca de Juazeiro do Norte. Quer dizer, o inverso, isso não é o normal, né, doutor? Não é o normal. E, na realidade, essa questão ela gerou uma grande polêmica quando da edição da lei. Porque a lei foi taxada por muitos por inconstitucional, porque seria uma proteção especial para a mulher em detrimento do homem, quando a Constituição Federal ela assegura a igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres. E, inclusive, a Constituição prevê também que é a obrigação do Estado ele combater a violência doméstica. E no dispositivo da Constituição, o artigo 226, parágrafo 8, não fala especificamente se de homem ou de mulher. Fala que o Estado ele tem que combater a violência doméstica, assegurando esse direito a cada um dos componentes do núcleo familiar. Tanto é que, por muitos, a lei foi tida como inconstitucional, o que obrigou até o próprio governo federal, a AGU, a entrar com ação declaratória de constitucionalidade, para se definir que a lei, sim, é constitucional, porque a igualdade ela não pode ser vista apenas desse aspecto formal, mas tem que ser vista do aspecto material. Naturalmente, a mulher é subjugada pelo homem. Ela é a parte mais fraca, mais vulnerável nessa relação. Então, ela
carece de uma proteção especial, e foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que sim, a lei é constitucional. Por quê? Em virtude do próprio histórico das agressões serem muito mais constantes contra a mulher, se mostrou necessária essa proteção especial. Um ou outro juiz, mas isso ainda é muito polêmico, defere medidas protetivas também em favor de homens, mas isso não é usual, isso ainda é bastante polêmico, gera bastante discussões nos meios jurídicos. Muito bem, o Cícero Fernandes quer saber do nosso amigo de Crato, doutor Anderson, aliás, dos dois, né? Se dá para traçar um parâmetro, vocês que vivenciam o dia a dia nessas questões, questão das denúncias, há algum parâmetro traçado já entre Crato e Juazeiro, quem recebe mais denúncias? Da comarca do Crato, nós não temos um juizado especializado, né? Então, assim, pelo menos fica difícil nós termos um dado estatístico. Mas eu posso dizer que são muitas denúncias que chegam, né, lá no fórum, na comarca, né, com relação à agressão, né, praticada contra a mulher. Agora, doutor Heitor, a dona Maria Helena, lá do Pirajá, quer saber se você tem uma média de denúncias diárias sobre a violência praticada contra a mulher aqui em Juazeiro. Não, realmente eu vou ficar devendo os dados estatísticos, né? Os dados que eu tenho são mais a nível nacional, porque é preciso ressaltar também que o governo federal ele vem investindo nessa questão do combate à violência doméstica. Tanto assim que criou, no ano de 2005, o número 180. Através do número 180, toda e qualquer pessoa pode denunciar e se garante até o sigilo, o anonimato do denunciante, casos que envolvam violência doméstica familiar, ou mesmo para se orientar a respeito da aplicação da Lei Maria da Penha. Só para se ter uma ideia, Luiz Carlos, desde a criação do programa, foram quase 2 milhões de telefonemas. Isso desde a criação do programa em 2005 até junho de 2011. Sendo que em cerca de 240 mil desses telefonemas, se foi realmente constatado isso a nível nacional, casos em que houve relato de violência doméstica e familiar. Para se ter uma ideia da proporção, realmente da necessidade do Estado enfrentar esse problema, existem dados de que a cada 5 faltas de mulheres ao trabalho, 4 delas são relacionadas por violência doméstica. O que é um número extravagante, né? Agora, os companheiros aqui do site Miséria, eles vêm noticiando naturalmente os homicídios aqui contra mulheres e eles estão sempre atualizando os números. Me parece que esses dados da violência contra a mulher aqui na região do Cariri estão muito altos, né? Ano a ano. Aqui vocês atribuem essa translocada carreira da violência, principalmente nos homicídios contra a mulher. Será que é fruto realmente da droga que está se implantando aí, dificultando cada vez mais a paz? Como o doutor Heitor já falou anteriormente, né, a violência está muito relacionada ao abuso do álcool e, de certa forma, também ao uso de drogas, né, e a questão do machismo aqui, que bem forte aqui na região, né, do Nordeste. Doutor Heitor, puder complementar? Essa coisa do machismo, doutor Heitor, é difícil de estudar, né? Porque isso é uma tradição, uma coisa que está arraigada no brasileiro, principalmente no nordestino. Não tem sociólogo que dê jeito, psicólogo que modifique o temperamento desses machões do Nordeste, né? Luiz Carlos, eu queria até fazer 2 considerações. Eu não considero que há esse aumento vertiginoso do número de casos de violência doméstica. Eu acredito que hoje se volta mais o olhar para a violência doméstica, porque antes nós não tínhamos uma legislação específica para tratar do assunto. Agora a questão está posta às claras, né? Mas violência doméstica sempre existiu. O que se existe hoje é um olhar da sociedade mais voltado para essa situação. E a questão sociocultural do machismo realmente é bastante complicada de se enfrentar. Eu considero que hoje em dia, inclusive até a mulher ela se encontra mais ciente
dos seus direitos, mais ciente, mais encorajada a denunciar o agressor. Eu considero que hoje em dia nós temos que voltar os nossos olhares para a educação do agressor. Como se diz popularmente, nós temos que matar o mal pela raiz. Infelizmente, na labuta diária do fórum, eu vejo casos de mulheres que são agredidas e processos oficializados. Às vezes 3, 4, 5 vezes o processo. Mesma vítima, mesmo agressor. Ou seja, é uma questão cultural mesmo e é necessário agora voltar as nossas atenções para a educação do agressor, conscientizá-lo de que a mulher ela não é objeto do homem. Só complementando aqui o que o doutor Heitor disse, a Lei Maria da Penha prevê, né, que o agressor seja encaminhado para um local de tratamento, do mesmo jeito que existe os alcoólicos anônimos para aquelas pessoas, né, que usam, né, abusam do álcool. As pessoas, né, os agressores, eles também, o juiz, ele não fica limitado apenas a condenar ali numa pena de prisão. Ele pode também estabelecer que o agressor, né, frequente determinado ambiente, né, em que ele possa controlar a raiva dele, os impulsos dele, para evitar futuras agressões. Ô, doutor Heitor, esse telefone 180, ele é nacional, ele vale para qualquer localidade? Ele é nacional, vale para qualquer localidade. Ele é uma iniciativa do governo federal, da Secretaria específica para enfrentamento dessas questões da Presidência da República. E os dados que eu repassei foram dados a nível nacional. O que é um avanço, né? Que é um avanço, porque facilita muito, né, o contato de qualquer denunciante, né? Através desse telefone pode-se fazer uma denúncia, né? E ter o seu nome resguardado. Justamente, segundo informações da Presidência da República, as atendentes elas são orientadas a resguardar o sigilo, a colher todos os dados e a dar um encaminhamento devido aos órgãos competentes, né? Agora, me diga uma coisa, na educação, o que poderia ser feito? Porque quando a gente começa a discutir alguns temas, a gente acaba chegando na educação, porque a má formação na educação é que leva a todos esses entraves, a todas essas distorções na vida social. Vocês consideram isso, que nós temos que investir mais na educação, preparar melhor os nossos jovens para a cidadania? Qual é a análise que vocês fazem? Bom, se me permitem, realmente é necessária a educação, tanto a nível instrucional, mas eu considero primordialmente também, Luiz Carlos, a questão da educação familiar, da educação doméstica. O doutor Mauro, juiz titular aqui do Juizado da Violência Doméstica, ele sempre tem o cuidado de, quando interroga algum agressor, ele pergunta se aquela pessoa vivenciou a violência doméstica no seio da sua família, se aquela pessoa sofreu agressão, algum tipo de violência também no seio familiar, porque o exemplo realmente começa em casa. Nós temos que realmente, o problema é muito mais social do que jurídico. Então não é necessário, não só que o Estado eduque as pessoas, mas é necessário também que os pais eles tenham consciência de que eles são, que os filhos eles servem de espelho. Então, na realidade, quando nós encontramos um caso em que o pai ele agride a família, inevitavelmente isso gera malefícios para o desenvolvimento da criança. Aquela criança futuramente tem uma grande potencialidade de se tornar também um agressor. Doutor Anderson, não é que a gente seja saudosista, e acaba sendo, porque no nosso tempo de infância e de adolescência, a educação doméstica ela era fundamental, ela até superava, né, a educação formal, porque os pais tinham um zelo muito grande por isso. O amigo acha que hoje está mais difícil das famílias continuar fazendo esse tipo de educação em virtude de atividades, a mulher que antes não trabalhava, hoje os dois trabalham e os filhos não têm tanto tempo com os pais. Ficou mais difícil fazer essa educação doméstica? Acredito que sim, né? Acho que
com a evolução da sociedade, homem passa o dia todo fora de casa trabalhando, a mãe também, né? Muitas vezes as crianças ficam sob cuidado de terceiros, né? Isso, de certa forma, dificulta um pouco na educação, né, dos jovens. Importante a educação familiar, mas seria interessante também a educação prestada pelo Estado, nas escolas, questão de discriminação, tratar a respeito, né, da discriminação, não só homem e mulher, mas discriminação racial, né, de etnia, né, para que se combata todo esse tipo de discriminação. E é importante enraizar isso também, né, no âmbito escolar. E o que a gente pode notar é que essa vulnerabilidade, principalmente das crianças, ela não é privilégio só das classes pobres, não. Até as classes sociais mais evoluídas hoje também estão vulneráveis a esse assédio do crime, não é? Que quer chegar com a droga, quer chegar com outros desvios para desagregar e para ganhar, naturalmente, parceria. Luiz Carlos, suas considerações são perfeitas, caem como uma luva, especialmente para o caso da violência doméstica e familiar, porque muitas vezes se tem aquela imagem estereotipada do criminoso, do agressor. Isso. Mas no âmbito da violência doméstica e familiar, nós vemos até pessoas com um nível cultural, de instrução educacional bastante elevado, mas que acabam, vez por outra, cometendo agressões, seja do ponto de vista... A gente fala muito em agressão física, mas a lei ela resguarda todo e qualquer tipo de violência contra a mulher. Pode ser uma violência moral, uma violência psicológica, uma violência patrimonial. Então, não é necessariamente ser preto e pobre, como é o estereótipo que muita gente tem a respeito da visão do acusado para se responder a um processo pela lei Maria da Penha. Por isso que eu indico realmente que é uma questão cultural, realmente. É preciso que as pessoas se eduquem e que se enraize essa ideia de que a mulher ela não é instrumento nem objeto do homem. É muito difícil se vencer uma cultura dessa? A lei é recente, a lei tem apenas 6 anos de edição, mas também sem ela, sem esse primeiro passo, nós não avançaríamos para a construção de uma sociedade onde nós queremos ver erradicada esse tipo de violência, que é uma das mais ultrajantes que existem. O amigo Augusto, do bairro Frei Damião, telefonou e quer saber há quantos anos existe a Lei Maria da Penha. O doutor Heitor acaba de afirmar que há 6 anos que a lei foi promulgada e está em ação em todo o Brasil. Bom, nós estamos caminhando para o final do nosso programa. Eu quero deixar meus 2 convidados à vontade para fazer algumas considerações finais. Quais essa expectativa de cada um em torno do organismo a que eles pertencem, se é de crescimento, de melhoria e de avanço. Fiquem à vontade. Pode começar com o doutor Anderson? À vontade. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade que nos foi dada, né? Dizer que a Defensoria Pública no Crato, ela possui a Casa de Mediação ao lado do Fórum, e nós temos 2 salas também dentro do fórum, né? Qualquer munícipe lá do Crato pode nos procurar. E com relação, né, à questão da Lei Maria da Penha, né, eu acredito que a lei, né, ela, do jeito que está, apesar de ser muito questionada, ela foi bem editada, né? Ela está em perfeitas, digamos assim, perfeitas condições de aplicabilidade. Eu particularmente não tenho nada a questionar com relação à lei. Eu acho apenas, né, que os operadores do direito, juízes, promotores, defensores, delegados de polícia, né, devem se atentar um pouco mais no momento da sua aplicação, né, porque algumas vezes ainda acontece, não estou dizendo que é a regra, mas às vezes pode acontecer situações de abuso, né? Abuso no sentido de que a mulher, para poder se privilegiar em determinada situação, quer se valer da Lei Maria da Penha, sem que, na realidade, aquele fato se enquadre no conceito da lei. Certo. Doutor Heitor. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui hoje debatendo um tema tão importante com você, Luiz Carlos, com meu colega Anderson.
e com todos os telespectadores da TV Verde Vale, e dizer realmente que, do ponto de vista jurídico, é uma lei primorosa, né? Nós temos apenas a experiência de 6 anos com ela, é uma lei que está ainda, do ponto de vista da sua interpretação, gerando, vez por outra, alguma polêmica, mas que era algo necessário para realmente se instaurar no Brasil uma política eficaz de combate à violência doméstica, que não era tratada de uma maneira adequada anteriormente. Então, minhas expectativas em relação aos progressos no enfrentamento da violência doméstica são as melhores possíveis, né? Aos poucos nós vamos conseguir minimizar e, Deus queira, extirpar esse verdadeiro câncer da nossa sociedade, que é a violência doméstica contra a mulher. Bom, ao ratificar o nosso agradecimento aos nossos 2 convidados, lembramos aqui que o senhor Joaquim Sebastião também telefonou exatamente para parabenizar o programa pelo excelente tema abordado e pela escolha magnífica dos 2 convidados. Fica o nosso agradecimento ao doutor Heitor, ao doutor Anderson, que estiveram aqui no Tribuna Livre falando sobre esse assunto tão importante. A você, meu caro telespectador, muito grato pela atenção dispensada, um ótimo final de semana e segunda-feira estaremos de volta com mais um Tribuna Livre. Um abraço, boa noite.